Todo mundo sabe, eu tenho certeza, que frutas, legumes, hortaliças, vegetais são alimentos saudáveis que a gente precisa estar ingerindo no nosso dia a dia. Mas a minha pergunta é o seguinte: você sabe escolher bem aquele alimento que você vai ingerir? Às vezes, o que você está consumindo talvez não vá fazer tão bem para a sua saúde. E hoje a gente veio até aqui, o supermercado, mostrar para você e dar dicas de como você escolher bem a sua fruta, o seu legume, para você levar para casa e fazer aquela sua alimentação de forma bastante saudável. Mas para dar todas essas dicas aqui pra gente, nós convidamos a nutricionista Vânia Vasconcelos, que eu tenho um prazer de estar aqui recebendo hoje novamente para dar essas dicas aqui para os meus telespectadores do programa. A Vânia, que já esteve conosco, ensinando receitas de sucos, enfim, e dando muita dica, colaborando com os nossos telespectadores. Seja bem-vinda, Vânia, novamente aqui ao nosso programa. Muito bem, eu também fico muito feliz de estar novamente aqui, de poder colaborar à medida do possível, né, para a gente poder colocar as pessoas em condições melhores de selecionar suas frutas, suas verduras que vão fazer parte do seu prato, das suas refeições. Para começar aqui a nossa matéria, a gente está aqui ao lado de belas maçãs e peras. Qual o segredo na hora de escolher uma maçã? Pronto, a gente tem sempre que estar atento, não só para a maçã, como para os demais alimentos, assim, qual a sua indicação, assim, você quer levar para consumo imediato ou você vai levar para casa ainda para demorar alguns dias, né? No caso da maçã, você deve virar a maçã na mão, né, como a gente dirá, para ver se você encontra algum ponto mais fundo, mais escuro, porque por ela ser vermelha, às vezes ela mascara, você chega, só faz pegar, colocar no saquinho e aí não consegue ver do outro lado que pode estar machucado, e quando abre vai a decepção, tá? Então e quanto mais vermelhinha, geralmente mais doce. Qual o segredo aqui pro abacate? Pronto, muita gente diz que leva abacate para casa e ele nunca amadurece, né? Fica sempre duro. Então assim, o abacate nós temos tipos diferentes, como a gente está aqui, tem abacate escuro e tem abacate verde. O abacate verde tem que ter esse verde bem brilhante, o escuro também uma casca bem brilhante, uma casca fina, certo? Não deve ter manchinhas aqui como está escuro, mas é típico da casca dele, não pode estar uma mancha mais escura, afundada, e você deve fazer uma leve pressão. Esse aqui então, né, só pressionando um pouquinho a gente já sabe que ele está bem macio, e geralmente o carocinho dele já está um pouco mais solto, ele já desidratou um pouquinho, já está madurinho, então bom para o consumo. Esse aqui a gente levaria, ainda passaria mais um diazinho para poder... Aquele segredo da gente, para que ele apresse o amadurecimento, é válido fechar ele em alguma lata, algum depósito? Geralmente o que a gente recomenda é que você possa embrulhar até num jornal e deixar num localzinho abrigado, né, longe de luz, que aí de um dia para o outro ele já consegue amadurecer. Como saber se a melancia, ela que está aqui fechada, sem estar aberta, ela está própria para o consumo? Pronto, a melancia madura, ela tá com essa casquinha assim, um verde com bastante rajados, né? Aqui o cabinho já tá bem murchinho e tem aquele velho teste, né, da batida, ou com os dedos ou aqui com um nozinho. Então, geralmente o som oco diz, né, que a melancia já está própria para o consumo. Então, às vezes está um som ainda bem fechado e um som bem mais oco. É. Oco e o som mais fechado. E agora a gente chegou aqui na parte das bananas. Tem aquelas que é para o consumo rápido e aquelas que você pode levar para demorar. Até porque banana é uma coisa que quando você leva madura, de um dia para o outro ela já começa a ficar com a casca escura. Exatamente, ela amadurece realmente da noite para o dia. Então, assim, quanto mais amarelinha a casca, já está mais madura, mais docinha, própria para o consumo. Alguns pontinhos escuros pode aparecer, que é comum na casca da banana, mas só que não pode é o escuro prevalecer. O que tem que prevalecer é realmente o amarelo. Como escolher aquele abacaxi para consumir agora à tarde para o lanche ou para fazer um suco? Quais são os segredos e como é que deve estar a aparência do abacaxi? Pronto, vamos olhar aqui. Olha aqui um abacaxi, por exemplo, que ainda está verde. A casca dele é toda verdinha. E com certeza, se a gente for tentar tirar aqui, ó, a gente tem dificuldade de tirar a folha aqui da coroa dele. Que é um dos testes. Um dos testes. O fundinho dele também está escuro, ele está todo verdinho.
Aí se a gente pega, Olha só esse aqui, como tá bonito, olha aqui, ó, esse grandão. Esse aqui, no caso, também já tá... Olha aqui, 2 que estão já, a casca já está dando a coloração amarelada, né? O fundo deles estão bem amareladinho, só não pode tá saindo sucos, tá? Porque aí aquelas secreçõezinhas da fruta que aí já pode estar para lá de amadurecida. Maracujá. Maracujá também tem seu segredo. Tem, né? Maracujá deve estar bem amarelinho. Por mais que às vezes a gente quer pegar aquele que esteja a casca bem lisinha, bem redondinho, olha só, tá? Mas esses que estão com a aparência já mais murchinha, geralmente ele já desidratou um pouco a casca, que a casca dele é grossa, e aí ficou mais conteúdo lá dentro, ficou mais polpa. As hortaliças, elas seguem assim a mesma regra de frutas, no sentido de você evitar aquelas que tenham danos muito graves, ou seja, que estejam murchas, certo? Que estejam as folhas queimadas, você deve retirar. Então ela tem que estar, como aqui os vegetais folhosos, tem que ser um verde brilhante, que dê realmente aquela sensação de frescor. Essas foram algumas dicas, né, Vânia, que a gente trouxe aqui, essa querida nutricionista que sempre ajuda você que está em casa, a mim também dá muitas dicas aqui pro programa, como escolher bem uma fruta, como saber se ela está ideal para o consumo e prestar atenção na hora de comprar, porque como eu falei, não adianta só levar verdura, fruta para casa sem saber se você está levando certo, se você está levando ela de forma legal. Isso, e a gente sempre lembra, né, principalmente quanto nutricionista, eu lembro que as pessoas ganham muito quando elas compram frutas e verduras que sejam frescas, que estejam em condições adequadas para o consumo, elas também estão mais nutritivas. E a outra dica também interessante é você, na hora de ir às compras ao supermercado ou ao mercado, você comprar frutas da época, ou seja, frutas ali da estação, porque elas são encontradas em quantidade maior, elas estão mais concentradas em nutrientes, a aparência está melhor, né? E o custo, o preço está pequeno. Essa foi mais uma dica do Espaço Gourmet para você, para ajudar você na hora de sair às compras. Tem gente que já tem aquele costume, já sabe muito bem escolher, mas tem aqueles solteiros, aquela galera que mora só, sem os pais, que está sempre tendo que enfrentar esse problema, essa dificuldade na hora de fazer as compras. E o Espaço Gourmet toda semana vai estar aqui, sempre proporcionando você com dicas imperdíveis como essa.